Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 9 de fevereiro, nós vamos meditar de Números, do capítulo 15 ao capítulo 17. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 15 fala das leis a respeito das ofertas, mas eram para ser executadas quando eles entrassem na terra de habitação que o Senhor os daria, né? Então Deus fazia isso, dava leis a Moisés que eram para início imediato e outras para início posterior, quando eles entrassem na terra prometida. E aqui Deus vai falar a respeito das ofertas queimadas, pelos holocaustos, sacrifícios, né, ofertas voluntárias, ofertas nas festas fixas, tudo isso Deus vai falar. Mas o interessante é que Deus fala que esses ordenamentos deveriam ser obedecidos por eles e pelos estrangeiros que morariam junto com eles. Olha só, se também morar convosco algum estrangeiro ou quem quer que estiver entre vós durante as vossas gerações e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Então, Deus está falando aqui que as mesmas leis e os mesmos ritos haverá para vós e para os estrangeiros que morarem convosco, né? E interessante que Deus fala assim: ao comerdes o pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Lembra que eu falei ontem a respeito de atitude de gratidão, que deveríamos ser mais gratos a Deus por tudo? E aqui Deus ensina uma atitude de gratidão, que é as ações de graça por aquilo que vamos comer. Temos por hábito aqui em casa, de sempre que nos assentamos à mesa para comer qualquer coisa, agradecemos a Deus pelo alimento, né? Isso é uma atitude de gratidão que deve ser incorporada na sua vida e no seu diário de todos os dias, né? O sacrifício pelos pecados por ignorância. Falamos já sobre isso aqui no devocional, que mesmo que eles não soubessem, esquecessem daquele mandamento e descumprissem, eles deveriam ir ao sacerdote, oferecer sacrifício, o sacerdote oferecia expiação por aquele pecado e eles seriam perdoados, né? Mas haveria um certo tipo de pessoa que está relatado no versículo 30 do capítulo 15. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, ou seja, de propósito, de birra, né? Sabendo que aquilo é errado, faz. Ele fala aqui que isso seria injúria ao Senhor e tal pessoa seria eliminada do meio do seu povo, pois desprezou as palavras do Senhor e violou o seu mandamento. E aí nós vamos ver o castigo por violação do sábado. Deus era muito criterioso a respeito disso, não é? Já falamos por diversas vezes aqui no nosso devocional a importância que ele dava ao sábado como dia do descanso. E logo em seguida, versículo 37, a lei acerca das bordas das vestes, né? Aqui ele chama de borlas. Ele disse que deveria ser colocada a borla, né, no finalzinho, né, como se fosse ali um barrado nas vestes. Para quê? Para que eles se lembrassem de todos os mandamentos do Senhor e os cumprissem. E ele diz mais: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 16 é um fato triste. Rebelião, novamente, uma rebelião, e agora é de Corá, né? Datã e Abirão. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, né? E levantaram-se perante Moisés com 250 homens, filhos de Israel, príncipe das congregações, né? Então nós podemos ver que aqui
é um ato de rebelião de líderes, isso mesmo, de homens que foram separados da tribo de Levi para servir no tabernáculo. E nós vamos ver que há um embate, né? O capítulo 16 inteiro conta, você deve ler para saber como foi o desenrolar dessa história, né? E a tragédia que nós vamos ver daqui a pouco. Nós vimos que eles não aceitam a liderança de Moisés e questiona a liderança de Moisés e de Arão. E o texto fala que Moisés alerta eles, porque Deus falou que ia acabar com tudo aquilo. E nós podemos ver que mais uma vez Moisés e Arão intercedem. Mas a situação, ela continua cada vez mais, né? Ao ponto de que o Senhor diz ao Moisés e Arão, versículo 21 do 16, apartai-vos do meio desta congregação, porque eu vos consumirei nesse momento. E aí eles se prostram e diz, ó Deus, autor e consumador de toda a vida, acaso por pecar um homem indignar-se, terás contra toda a congregação, né? Ou seja, dizendo, Deus, foram, sabe, esses homens aqui começaram com esse moitim e o Senhor vai acabar com tudo, né? E aí o texto fala que Deus manda se desviar deles, né? E que eles se posicionassem na frente das suas tendas. E Moisés ainda tenta alertar ele, porque o texto do versículo 31 diz, e aconteceu que acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra abriu-se debaixo e fendeu-se, abriu-se a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Ele e todos que pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Os demais, quando viram isso, saíram todos fugindo e gritando para que a terra também não os comesse. E aí nós vamos ver que saiu fogo diante do Senhor e consumiu os 250 homens que estavam oferecendo sacrifício, oferecendo incenso ao Senhor, né? Ou seja, havia dentro do coração deles rebelião, altivez, e Deus não aceitou aquele ato vindo deles e os consumiu. Não bastando isso, versículo 41 diz que a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, culpando Moisés e Arão pelas mortes, né, desses levitas e desses 250 homens que estavam com o incensário, né? E aí nós vamos ver que Arão e Moisés tentam interceder diante de Deus, porque Deus disse que iria destruir todos eles. E mais uma vez, o texto fala que quando, né, por grande indignação, saiu de diante do Senhor e começou a se alastrar uma praga. Imediatamente tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação e eis que a praga já havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo fogo. Olha só o que aconteceu. Pôs-se Arão de pé entre os mortos e os vivos, e aí cessou-se a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700 pessoas, fora os que morreram por causa de Corá. Grande destruição por conta de rebelião. E aí nós vamos ver que Deus manda Moisés fazer um ato, que é o bordão de Arão que vai florescer. Ele manda que cada cabeça, cada príncipe da sua tribo trouxesse um bordão, né? Uma vara de pau, né? Trouxesse e deveria escrever o nome, né, sobre cada bordão.
O nome de Arão foi escrito no bordão representando a tribo de Levi, porque cada cabeça da casa dos seus pais terá um bordão. E aí Deus disse: o bordão do homem que florescer, assim farei cessar sobre mim a murmuração que os filhos de Israel proferem contra vós. Então, o bordão que florescer é o homem que eu escolhi. E aí Moisés faz isso, traz esses bordões e coloca perante o Senhor na tenda do testemunho. E aí, no dia seguinte, Moisés vai entrar na tenda do testemunho e qual é o bordão que floresceu? Bordão de Arão. Né? O texto fala que ele brotou, tendo inchado os gomos, produziu flores e dava amêndoas. Moisés traz todos os bordões diante do Senhor aos filhos de Israel e eles viram, e cada um pegou o seu bordão, né? Ou seja, disse o Senhor a Moisés: toma e põe o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal os filhos rebeldes, assim fará acabar as murmurações contra mim, porque senão morrerão. Né? Então aí nós vamos ver que Deus coloca esse ato aqui para que acabasse os argumentos, né? Para que se acabasse o moitinho em relação às autoridades que Deus tinha erguido sobre o povo. Quanta coisa aprendemos aqui, não é? Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é enganoso, Deus, mas não nos deixe se levantar contra a autoridade, não nos permita se levantar, Senhor, contra os Teus estatutos. Dai-nos um coração humilde, dai-nos um coração ensinável, um coração temente a Ti, Senhor, em todos os nossos dias. Queremos depositar diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.